Olá, que bom que você se interessa por um assunto tão profundo e maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com você uma perspectiva que tem ajudado muitas pessoas a verem a Bíblia de uma maneira nova e fascinante, a de como o Antigo Testamento, com toda a sua história, leis e profecias, é na verdade um grande palco preparando a cena para a chegada de Jesus Cristo. É como se, em cada canto daquelas escrituras antigas houvesse sombras ou pré-figurações de Cristo, apontando diretamente para ele. É um tema vasto, mas vamos focar no que a própria Bíblia nos mostra, de forma clara e com uma linguagem simples. Começamos logo no início, no livro de Gênesis. Depois da queda da humanidade, a primeira promessa de redenção é feita. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala com a serpente sobre a descendência da mulher, dizendo: "Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Este é o primeiro vislumbre de um Salvador, alguém que viria para derrotar o mal. A semente da mulher, que é uma referência messiânica, teria o seu calcanhar ferido, uma alusão ao sofrimento de Cristo, mas esmagaria a cabeça da serpente, que representa a vitória final de Jesus sobre Satanás e o pecado. Avançando um pouco em Gênesis, encontramos a história de Abraão e Isaque, no capítulo 22. Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho Isaque. Imagine a dor e a fé inabalável de Abraão. Mas no momento crucial, Deus provê um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esta cena é uma sombra poderosa de Deus Pai oferecendo seu único filho, Jesus, como sacrifício. O Monte Moriá, onde isso aconteceu, é o mesmo local geral onde séculos depois Jesus seria crucificado. O próprio Isaque carregando a lenha para o sacrifício aponta para Jesus carregando a cruz. Em Gênesis capítulo 22, versículo 8, Abraão diz: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." E, de fato, Deus o fez em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao chegarmos no livro de Êxodo, a libertação de Israel da escravidão no Egito está repleta de figuras de Cristo. O ponto central é a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5, lemos sobre o Cordeiro Pascal, que deveria ser um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. O sangue desse cordeiro deveria ser aplicado nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse por cima das casas dos israelitas. Jesus é o nosso cordeiro pascal perfeito, sem pecado ou defeito, cujo sangue nos protege da condenação. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, dizendo que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A jornada de Israel pelo deserto também nos oferece vislumbres de Jesus. Eles foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essa orientação e proteção constante de Deus prefiguram Jesus como nosso guia e provedor. Além disso, quando o povo reclamou de sede, Moisés feriu a rocha e a água jorrou. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6, Deus diz a Moisés: "Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá." O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, esclarece que essa rocha era Cristo. Jesus é a fonte de água viva que satisfaz a nossa sede espiritual. O sistema de sacrifícios detalhado no livro de Levítico é, talvez, o mais claro e extenso conjunto de sombras. Cada sacrifício, seja a oferta queimada, a oferta de manjares, a oferta pela culpa ou a oferta pelo pecado, apontava para a necessidade de um pagamento pelo pecado e para a perfeição do sacrifício de Jesus. O sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue para fazer expiação pelos pecados do povo, é outra figura proeminente. Ele era o mediador entre Deus e o povo. Hebreus capítulo 4, versículo 14, nos apresenta Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que morriam e tinham que oferecer sacrifícios repetidamente, Jesus ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, lemos: "Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus." Até mesmo na lei, que nos mostra a incapacidade humana de alcançar a justiça, vemos a necessidade de Cristo. A lei não foi dada para ser cumprida perfeitamente,
mas para mostrar que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz: Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é como um espelho que revela nossas manchas, nos apontando para a única solução, Jesus Cristo, que a cumpriu perfeitamente. Nos livros históricos, as figuras de Cristo continuam. O maná, o pão do céu que alimentou Israel no deserto, é um tipo de Cristo. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, foi usado por Jesus como um sinal de sua própria morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus diz: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os profetas do Antigo Testamento nos dão os mais detalhados retratos de Cristo, não apenas como um sacrifício, mas como o rei vindouro e o servo sofredor. Isaías, muitas vezes chamado de o evangelista do Antigo Testamento, dedica capítulos inteiros a ele. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, a profecia descreve a rejeição e o sofrimento do Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. E continua em Isaías capítulo 53, versículo 5, Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta passagem não é uma simples sombra, é uma descrição detalhada de quem Jesus seria, o que ele sofreria, e por que ele sofreria. Ele tomaria sobre si nossas fraquezas e pecados. Miqueias capítulo 5, versículo 2, prevê o local do nascimento de Cristo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Até o local de seu nascimento estava prefigurado centenas de anos antes de acontecer. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, o profeta descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Em Daniel, temos a visão de um filho do homem a quem foi dado domínio, glória e um reino que não seria destruído. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 lemos: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o que não será destruído. Este é o Jesus que voltará com poder e grande glória. Em resumo, o Antigo Testamento é um testemunho unificado que clama por Jesus Cristo. Desde o Jardim do Éden até as últimas palavras proféticas, tudo aponta para o Messias. As leis mostram a necessidade de um Redentor, os sacrifícios prefiguram seu sacrifício perfeito, e as profecias detalham seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Se você tem dúvidas sobre a validade ou a unidade da Bíblia, é só olhar para essas centenas de conexões inegáveis. A história de Deus e da humanidade apresentada nas Escrituras tem um único propósito final: apresentar Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Por meio dele, e somente por ele, encontramos o perdão, a paz e a vida eterna. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que ele já fez. Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para receber novos vídeos.